Vamos até começar com você nessa aí, Pedro, porque eu e Caio temos muitas mazelas a reclamar dos últimos momentos aí dos nossos clubes. O Chelsea, eu vejo assim que ele tá nadando numa raia um pouco mais tranquila, né? Jogou Copa da Inglaterra, classificou tranquilo. Na Premier League tá pegando vaga na Champions. Não tá dando para reclamar muito do nosso amigo Rossênio. Não tá dando para reclamar do Rossênior, não. Tá recuperando uma galera, né? Acho que o ponto principal, assim, e eu falei algumas lives atrás aqui no CEP, é a questão do João Pedro, né? Hoje é um novo jogador sob o comando do Rossênior, né? Fez gol, inclusive, no jogo contra o Leeds, sofreu 2 pênaltis no jogo contra o Wolverhampton. E aí é um Chelsea num momento novo. Emerson, Caio, quem está nos acompanhando assim, falar jogo a jogo, né, até aqui. O jogo contra o Wolverhampton era aquilo que a gente já esperava, né? Um jogo mais tranquilo, por ser um adversário ali que não vive um bom momento. E aí o Chelsea, logo ali, meio que no começo da primeira etapa, digamos assim, tem um pênalti no João Pedro, né? Um trança-pé ali, tem o pênalti, o Cole Palmer acaba marcando o gol de pênalti. Depois o Chelsea segurando um pouco mais o jogo, não deixa o Wolverhampton, acho que, sair um pouco mais, né, na partida, e o Chelsea vai conseguindo administrar até que a gente tem outro pênalti, né, digamos assim, digamos assim, não, tem um outro pênalti, e para mim foi o pênalti mais patético, tá? Por mais que foi pro Chelsea, eu fiquei feliz, mas se fosse um zagueiro do Chelsea fazendo o que o jogador do Wolverhampton fez, eu ficaria muito bravo. O cara, tipo, empurrou o João Pedro num lance que eu acho que o João Pedro não poderia fazer muita coisa, ele estava meio isolado ali no ataque. E aí, acho que para fechar, assim, uma trama legal do Chelsea, o Cole Palmer faz o terceiro gol, né? Ele também cobrou o segundo pênalti e fez o gol. Até que vai para o jogo contra o Leeds, né? O jogo em casa. E eu acho que esse jogo deixou o torcedor do Chelsea, assim, meio bolado. Porque é um primeiro tempo meio ruim, o Chelsea faz o gol, depois o Chelsea abre 2-0. Parecia que o jogo estava controlado, nada demais aconteceria, até que tem um pênalti assim, na minha opinião, não foi pênalti, tá, do Moisés Caicedo, o árbitro acaba marcando, o Chelsea toma o gol, e aí o Chelsea não consegue reagir dentro da partida, né, nem para segurar o 2-1, tampouco para poder, quem sabe, ampliar o placar. E aí tem um lance muito duvidoso, uma jogada ali que inicia com uma bola batendo no braço do jogador do Leeds. Quando a bola entra na área, uma pataquada da defesa, acho que foi uma falha do Achampong, falha do Gusto, falha do Robert Sanches, e o Chelsea acaba sofrendo o segundo gol. Praticamente no apagar das luzes, o Chelsea tem uma baita oportunidade, a bola no pé do Palmer, na linha do gol, e por incrível que pareça, ele isolou a bola. Acho que nem ele acreditou que ele tinha capacidade de fazer aquilo. Acho que deu uma leve frustrada assim no torcedor, justamente por ser um Leeds, né, jogando dentro de casa, o Leeds briga para não cair, era o jogo para o Chelsea seguir dando sequência nesse momento bom, e fez um bom começo de jogo, na minha opinião. E aí o jogo contra o Hull City, né, acho que assim, é um jogo de Copa, o Chelsea bem mesclado. Esse eu quero ouvir elogios de Pedro Torres ao homem do hat-trick. Não vai ter elogios, não. Vai ter críticas ao Hull City por deixar isso acontecer. E antes até dos gols marcados, o Chelsea tem 2 gols assim inacreditáveis, né? O Chelsea acaba desperdiçando um com o Estevão, acho que é uma chance muito boa. E aí o do Delap é absurdo, como ele perde aquele gol. Sozinho, praticamente sem goleiro. E aí começa algo um tanto quanto inesperado, mas um show de Pedro Neto, né? Contra o Hull City. Ele marca 3 gols, o Estevão marca o quarto, né? Um dos 4 gols, na verdade. E aí o Chelsea vence na FA Cup, como o Caramos disse, né? Passou com certa facilidade. Eu acho que eu já esperava um pouco disso, por ser um adversário mais fragilizado. E agora o Chelsea tem o Burnley, né? Mais uma equipe aí. O Chelsea engatando uma sequência aí, né? Contra equipes aí da parte de baixo da tabela, né? Pegou o Wolves, pegou o Leeds e agora vai pegar o Burnley. Torcer para que o Chelsea possa vencer, minha expectativa é boa, acho que o momento é legal, tá bem legal de ver o Palmer voltando, né, a se recuperar, a se desenvolver um pouco mais no jogo. Tava sentindo ele bem preso, assim, parecia que eu ainda estava incomodado fisicamente,
e agora dar expectativa, criar mais expectativas para que o Chelsea possa ir construindo uma boa sequência até o momento ali de Liga dos Campeões, né? Vai demorar um tempinho, mas é interessante que o time siga nessa pegada feliz, de vitórias, positiva, para poder chegar bem na Liga dos Campeões e, quem sabe, aí conseguir conquistar um bom resultado na competição mais importante do futebol europeu. Boa, boa. Então, esse momento foi do Chelsea, né? Na última gravação até agora, 3 jogos, 2 vitórias, um empate. Um empate dolorido, né? Afinal, não é que o Leeds seja o melhor time também e o Chelsea tomou o empate. O Caio tá com a cara ali, tá com a cara de que tá querendo desabafar. Enfim, Cainho, Barcelona, rapaz, o que é que aconteceu? E, inclusive, você está dando uma aula de espírito esportivo, né? Porque o seu time do coração perdeu por 4-0 para esse que você está com o boné. É, bem por aí, meu amigo. Mas sigo torcendo pro Barça, tá? Mas esse boné aqui é especial, porque quando fui a Madrid, fiz questão de ir lá no Metropolitano, que foi onde o Barça tomou uma sova, uma sapatada na semana passada, né? Inclusive, a pior derrota da era Flick. O Barça nunca tinha perdido por 4 gols de diferença desde que o Flick assumiu o comando. Isso tem aí cerca de 2 temporadas, né? Então foi uma derrota bem pesada e dá para se dizer que inesperada. O Barcelona chegou às semifinais da Copa do Rei como o favorito, mas tendo aí o principal embate, né? Lembrando que o outro confronto entre os times do País Basco, Real Sociedad e Atlético Bilbao, Real Sociedad inclusive abriu vantagem. Mas por mais que o Barça tivesse um embate contra o Atlético de Madrid, nunca se imaginava, jamais passaria pela cabeça do torcedor culé de que o Barça tomaria uma goleada no Metropolitano por 4-0. E aí tem muitos pontos, muitas camadas dentro dessa partida que já passou, mas eu acho que é importante deixar claro para quem está nos vendo. O Barça vai desfalcado para o jogo, vai sem 2 jogadores muito importantes, Pedro e Rafinha. Para piorar também vai sem o Rashford, que acabou tendo uma lesão depois de um bom jogo dele contra o Mallorca. Então o time vai remendado. E aí, para mim, tem um erro de estratégia por parte do Hansi Flick, que opta pelo Cazador no meio e abre o Fermin Lopes. Geralmente o Fermin não é um cara que joga tão bem aberto. Em alguns momentos do jogo, o Olmo fez essa função também. Mas para um time que necessita marcar com uma pressão mais elevada, bem, mas bem delicado você ter Olmo ou Fermin aberto, né? E aí, com o Cazador por dentro, você ganha em poder de marcação, mas perde muito em controle, né? O Barça perde bastante o norte quando não tem Pedro, mas tendo o Cazador como substituto e não, por exemplo, o Marc Bernal, que para mim deveria ter sido escolhido, apesar da boa partida do Cazador contra o Mallorca, o Barça sofre bastante. E aí o Atlético Madrid teve tudo que queria, né? Porque era um Barça que não conseguia encaixar a pressão, que dava espaço para o Atlético Madrid contra-atacar, principalmente pelos lados do campo. O primeiro gol surge de uma forma patética, né? O Eric Garcia dá um recuo que não deveria ter dado para o João Garcia. Tem ali a questão do gramado, mas para mim é muita displicência do João Garcia de achar que a bola chegaria à feição para ele dominar, e aí acaba que sai o primeiro gol. Depois disso, o Barça se perde ainda mais, e o Atlético Madrid faz 4-0 no primeiro tempo, né? O placar final ele é construído ainda na primeira etapa, mas poderia ter sido mais. O Atlético Madrid merecia ter feito mais gols no Barcelona, chegou de tudo quanto é jeito, criou inúmeras oportunidades, teve o Griezmann muito bem, o Álvares, que ainda não tinha feito gol em 2026, fez gol contra o Barcelona, o Lukman, reforço do Atlético Madrid, deixou a marca dele. O Barça não conseguia chegar, tinha ali o Yamal tentando muito, mas muito bem marcado, com uma marcação dobrada, e o segundo tempo ficou mais controlado pelo Atlético, né? Teve até aquela polêmica do gol anulado do Barça, do Cubarci, logo no início do segundo tempo, como não tinha o semi-automático, ou como o semi-automático não conseguia captar, acabou que teve que ser de uma outra forma, e foi um impedimento bem duvidoso, especialmente pelo frame, mas acabou que não mudou muita coisa, né? O Atlético Madrid mais reativo, ainda mais sem a bola, controlou muito bem e praticamente eliminou o Barcelona da Copa do Rei. Vale lembrar que tem o jogo da volta no início de março, aí o Barça vai ter Rafinha, vai ter Pedri,
Eu até acho que o Barça tem poderio ofensivo para fazer 4 gols no Atlético de Madrid. A questão é, não vai tomar? Aí que é praticamente impossível, porque essa defesa do Barcelona tem sido uma peneira na atual temporada, ainda mais vulnerável do que na temporada passada. Mas aquela coisa, né, Emerson? Tudo que é ruim pode sim piorar. Porque depois de ter tomado essa sapatada para o Atlético de Madrid, na segunda-feira o Barça enfrentou o Girona e perdeu. E com isso acabou saindo da liderança de La Liga, porque o Real Madrid, no sábado, sapecou a Real Sociedad, que vinha muito bem, fez 4-1, e o Barcelona teve todas as chances para vencer o Girona com tranquilidade, né? Essa ineficácia do ataque em alguns momentos também tem me incomodado, porque no primeiro tempo tem Yamal perdendo pênalti, tem o próprio Yamal perdendo chance clara, o Barça no segundo tempo volta fazendo o gol com o Cubarsí, e aí se imaginava até que um placar maior fosse construído. Mas o time não sustentou a vantagem pouco depois. Acabou sofrendo empate com o Lemar, uma falha clamorosa do sistema defensivo, principalmente do Koundé, que faz uma temporada muito ruim, e na reta final o Beltrán faz, o João Garcia teve até que trabalhar bem no segundo tempo, mas fato é que agora o Barça está praticamente eliminado da Copa do Rei e já não depende mais de si para ser campeão espanhol, né? Tá aí por 2 pontos de distância do Real Madrid, ainda tem a Champions, mas que confiança ter na Champions depois dessas derrotas, com uma defesa tão vulnerável, com um time tão desequilibrado? Tenso, né? Então, assim, de um momento maravilhoso que o Barça teve, de inúmeras vitórias seguidas, até de recorde histórico batido, 2 derrotas praticamente em sequência já serviram para deixar o torcedor do Barça de cabeça quente e bem receoso, né? Talvez a temporada não venha reservar nenhum grande título, muito diferente do que foi no ano passado. É isso, meus amigos. Só para fechar esse primeiro ponto aqui, daqui a pouco a gente vai para o chat. Assim, o possante Tottenham Hotspur finalmente trocou de treinador, tá? O Thomas Frank, que fazia um trabalho horroroso, simplesmente não conseguia fazer o time ser bom defensivamente, nem ser bom ofensivamente. Talvez você está falando, então ele parecia um certo técnico de um time azul? Talvez, não vamos ser tão maldosos assim. Mas o trabalho do Thomas Frank foi um horror à frente do Tottenham. Começou bem, deu bons sinais, mas a verdade é que naufragou, tá? O time não conseguia resultado, inclusive está correndo nesse momento risco de rebaixamento. Em determinado momento da última rodada, o West Ham estava ganhando do Manchester, e aí, tipo, o Tottenham ia ficar 3 pontos apenas acima da zona de rebaixamento e jogando um futebol horroroso. Então, finalmente chegaram à conclusão, inclusive os diretores do Tottenham não estavam muito convencidos de que tinham que mandar o cara embora, assim, trabalho ridículo, tá? Não tinha resultado, não tinha desempenho, não tinha nada. E uma crise de lesões absurda. O Tottenham simplesmente quase não tinha jogador para botar em campo nessa última sequência, inclusive perdeu mais um, o Odobert. Ruptura de ligamento, então, muitos meses até voltar. E assim, de jogos, foram 2 partidas. Primeiramente jogou contra o Manchester United em Old Trafford, o Manchester bem, né? E conseguiu emplacar até a 4ª vitória, não veio a 5ª contra o West Ham, então o cara do cabelo segue cabeludo, mas aí o Tottenham contra o Manchester foi presa fácil, o início estava até equilibrado, só que aí Cuti Romero, Christian Romero, zagueiro da seleção argentina, que é um camarada completamente maluco das ideias, tipo assim, ele renovou o contrato no início da temporada. Se ele quisesse sair, ele podia ter saído, podia não ter renovado, mas ele renovou. Renovou, ficou, tá pistola. A hora que fechou a janela e o clube não contratou o jogador, reclamou da diretoria publicamente nas redes sociais. A cada derrota, o cara espinafra a diretoria do clube de uma forma diferente. E aí, contra o Manchester, menos de 30 minutos de jogo, ele é expulso por uma entrada absurda. Jogada de meio campo, assim, ele perde uma disputa, chega com o pé alto. Não é a primeira vez, inclusive, teve até uma cena constrangedora que na entrevista coletiva os caras perguntaram para o Thomas Frank, tá? Sobre a expulsão do Romero, ele, não, mas se você olhar o registro, ele não é um jogador tão violento assim, ele não toma tantos cartões. Aí os caras, cara, ele é o jogador da história do clube com mais cartão vermelho, ele. Eu não sabia disso. Tipo assim, o maluco estava completamente perdido no comando do clube. E o Romero, inclusive por essa expulsão, ele pegou 4 jogos de suspensão, porque a expulsão por jogada violenta são 3, mas como ele é reincidente, ele tomou um gancho um pouquinho maior. Então,
é o principal zagueiro do time, ao lado do Van de Ven, o holandês, é o principal goleador do time, inclusive. De quem mais se espera gol é do zagueiro, para vocês verem a merda que é o Tottenham. Mas, enfim, Christian Romero fora lá do time, perdeu para o Manchester, assim, bem perdido. Foi legal ver o Souza, que era lateral do Santos, fazendo a sua estreia pelo Tottenham. Até jogou direitinho, não comprometeu, não. E aí, no segundo jogo da série, foi contra o Newcastle, jogo em casa. O Newcastle estava uma água, estava ganhando de ninguém também, mas aí enfrentou o desfibrilador azul e branco, né? Chamado Tottenham Hotspur, que tem esse aí também. Lamentável a partida, assim, Tottenham não jogando nada, Newcastle muito melhor em campo, abre o placar, e aí tem o momento do golzinho cagado, de bola parada ali do Art Gray, e aí veio, sabe o clima do vai virar? Vai virar, vai virar! Durou 4 minutos, o Tottenham foi tomou outro gol, e aí perdeu por 2-1 para o Newcastle, aí foi meio que sacramentado, que não dava mais, assim. Com esse treinador, realmente, a esperança era, no máximo, não cair. O Tottenham, que ironicamente fez uma boa campanha na Champions, mas na Premier League não consegue ser competitivo. Então, quando você olha, foi isso que aconteceu na semana dos Spurs? Não. Teve também a troca do comando, né? Contrataram Igor Tudor, técnico que foi jogador da seleção croata, quem é um pouquinho mais velho deve lembrar, jogou na Juventus também. Estava treinando a Juventus no início dessa temporada. Ele foi muito bem como interino. Como técnico oficial, não foi tão bem assim. Então, talvez seja essa uma boa estratégia. Contrata como interino, mas não efetiva. Se ele trouxer resultado, manda embora. E busca outro técnico. O Tottenham queria um técnico para ser uma espécie de tampão mesmo. O plano dos caras é trazer o Pochettino de volta, né? Depois da Copa do Mundo, o Pochettino que está treinando a seleção dos Estados Unidos. Então, é uma ideia do Tottenham ter o Pochettino, mas nesse momento não tem nenhum acordo. Então, trouxeram o Igor Tudor aí, que é um técnico mais ofensivo, é um cara que propõe um pouco mais de dinâmica de jogo, mais força, mais velocidade. Eu acho que são coisas que o Tottenham precisa. O meu medo é simplesmente não ter jogador para botar em campo, porque a cada rodada perde um por suspensão, 2 por lesão, e dessa forma tem pouquíssimas alternativas e pouquíssima gente que faz gol. E a esperança foi parar, sabe onde? No Kolo Muani, que é um jogador que tem uma passagem horrorosa pelo Tottenham, mas que jogou muito bem com o Igor Tudor na Juventus. Fez um papo de uns 10 gols com ele, assim. Então ficou com uma espécie de esperança aí para o Kolo Muani. Matias Tel tá lá também, o Odobertinho Gaúcho lesionou, como eu já falei. O Xavi Simons tem dado boas respostas, é um bom jogador. Mas enfim, e o Tottenham tem quem pela frente? O Arsenal. Olha que coisa boa. O Arsenal no clássico nesse final de semana aí. O rival tá meio balançado. Para quem não sabe, né? Pedrão, você tá ligado que Tottenham e Arsenal é o maior clássico de Londres, né? É. Aceito. Isso eu aceito. Não tem como negar. Não, por mais que eu esteja ciente que o Tottenham não é o maior que o Chelsea, gente, mas é a maior rivalidade, né? O ódio maior tá nesse clássico. Então vai ser um jogo domingo. Assim, eu estou satisfeito em não perder, porque nos últimos anos o Tottenham tem perdido todos os clássicos para o Arsenal, virou uma freguesia ridícula. E há poucos anos atrás, aquele time de Harry Kane, Son, Dele Alli, o Tottenham teve uma sequência de vitórias contra o Arsenal, inclusive. Então, assim, infelizmente esse período feliz passou e hoje a aspiração é bem menor. Mas, assim, sobre os jogos dos nossos times no final de semana, para mim aqui, ó, se falar assim, ó, você assina Tottenham 1, Arsenal 1, eu assino agora, não precisa nem jogar. E como que tá a expectativa de vocês aí para esse fim de semana? Ó, eu vou fechar num Chelsea 2-1, porque o Chelsea ele não consegue passar um jogo sem tomar gol. Então vai ganhar, mais gol vai tomar. Então 2-1. O Barça vai encarar o Levante, que é o penúltimo colocado, né? Jogo no Camp Nou. Volta de Pedri, não deve jogar o tempo todo, mas deve ter alguns minutos. É um jogo acessível, né? Por mais que a fase não esteja das melhores, mas acho que o Barça vence por 2-0. Que isso, hein? Que isso. Então é isso. Nossos prognósticos aí, para quem gosta de fazer uma apostinha, fica à vontade aí, tá? Mas sem resenha, se o Tottenham não perdeu, eu tô satisfeito, porque o time ruim. Bom, vamos aqui, antes da gente transitar para o assunto Champions League, passar por algumas mensagens. O Gustavo Douglas falou: meu Arsenal é impipocável. Vamos ver, hein? Vamos Nem ver. você acredita nisso. Nem Nós vamos você, falar. nem Bergkamp, nem ninguém que é da história do Arsenal aí.
impipocável. O Rodrigo Matos falou, torce para o Tottenham e para o Cruzeiro. Não deve estar sendo fácil. Não está sendo. Não está sendo mesmo. O Danilo da Silveira, o Samuca está sabendo que vocês estão trabalhando por fora? Sim. Está ciente. Está ciente. Todos devidamente autorizados a isso. Olha quem apareceu aqui, ó. Rafa Secla. Vamos, meu Arsenal. Uai, ela não tinha virado torcedora do Barça? Não, deve ser no feminino. Pode ela ser. Soltou lá hoje que ela é Arsenal. Ela tem um carinho pelo Arsenal. Que isso, gente. A pessoa torce para Arsenal e Barcelona. Não dá. O Cadu chegou por aqui que... Ela mandou, na Inglaterra eu sou o Arsenal. Tomar banho. O Samu mandou um Ala Madrid aqui. O Wagner Lamounier falou que o Barcelona sem Pedro é outro time, cai demais. Inclusive, Caio Fábio falou isso. Caramujo, pergunta para Caio Fábio. Pergunta para Caio Fábio. Barcelona sem Pedro ou Cruzeiro sem Matheus Pereira? Nossa. Não, acho que o Cruzeiro perde mais sem o Matheus Pereira, mas é uma boa pergunta, viu, Pedro? Agora, eu só reforço o que diz por aqui. O jogador mais importante do Barcelona desde a última temporada é o Pedro. O Yamal é o mais talentoso, o Rafinha tem a questão de ser muito decisivo, de ser o pulmão do time, mas o mais importante é o Pedro. Quando ele não tá, o Barça, assim, vira um time completamente desconectado. Ainda bem que tá voltando. Mas nessa aí eu acho que o Matheus Pereira faz mais falta, porque o Barcelona tem um Dani Olmo para botar ali, né? Tem um Gavi, tem uns meninos bons ali também, né? Que podem chamar a responsa. O Cruzeiro tem quem, gente? Jesus Cristo. O Rafael Araújo falou, sensacional ver esse trio falando do meu Chelsea e de futebol europeu. Bora! Valeu, Rafael. O Davi Moreno, Real agradece os tropeços do Barção do Caio. Pior que agradeceu mesmo. A gente vai falar dos campeonatos daqui a pouco. O Luiz Fire perguntou, não vai ter live hoje à noite, Caramujo? Tem, a live do 6x1, 6 horas tá aí, 18 horas, tá? O ADS mandou um superchat aqui. Pô, Caramujo, Tottenham é sacanagem. O mascote dos caras é paia demais, é uma galinhona. E eles fazem troca de gentilezas com o rival nas redes sociais. Não, isso aí é algum imbecil que assumiu as redes sociais do Tottenham recentemente, naquele ano que o rival estava bem, que o Atlético estava bem. Aí começaram a tentar farmar likes. Vamos aproveitar. A maior bosta que foi feita na história do Tottenham Hotspur. Tottenham nem sabe quem é Atlético. Nenhum inglês sabe quem é Atlético Mineiro, gente. Pelo amor de Deus. Rival nosso não é conhecido nem fora nem quem é mineiro do interior sabe. Nem quem é mineiro do interior. Nem saindo da Avenida do Contorno, pô. Saiu da Avenida do Contorno, já tem pessoas com dificuldade de reconhecer o rival.